Gabigol com 19 finalizações, 10 delas certas. 4 jogos também do Pedro, 3 gols, 21 finalizações, 8 certas. São números espetaculares dos dois, né? Muito bom. E ali embaixo, o Gabi, artilheiro do time, e o Pedro, vice-artilheiro. Tá certo. O Gabigol, artilheiro, o Pedro, vice-artilheiro. E ainda está faltando eficácia nas finalizações. Imagina se não tivesse faltando. Mas eu falei brincando, subi um pouco o tom, mas se não tivesse faltando, esse jogo de ontem poderia ter sido 5, 6, o Flamengo poderia ter feito, teve bola na trave. Calma, torcedor do Botafogo, daqui a pouco a gente vai falar de arbitragem também, não esquecemos, pra mim foi muito pênalti ali, a bola na mão do Pedro. Daqui a pouquinho a gente fala de arbitragem, mas antes já vou começar com o Capita, pra falar desse sufoco, dessa agressividade, desde o começo do jogo. A minha visão ali é que o Botafogo não conseguia respirar, Capita, e o Arrascaeta passeando no campo. Não, foi isso que realmente aconteceu, principalmente no início do primeiro tempo, no meio do primeiro tempo também. O Botafogo teve esse lance que você falou de penalidade um pouco mais pro fim no primeiro tempo. O Flamengo já vencia o jogo. A gente vai comentar um pouco sobre isso também. Mas é isso, Abel. O Flamengo, a diferença técnica de Flamengo e Botafogo, ela é muito grande. A gente poderia imaginar que o Botafogo fizesse frente se colocasse intensidade, uma marcação muito forte, anulasse as principais peças do Flamengo, mas isso não aconteceu. Então o Flamengo ele teve um controle na questão técnica, o Flamengo foi um time de intensidade alta na maioria do jogo. Eu acho que o Paulo falou sobre isso também na entrevista que ele deu, então ele gostou dessa intensidade, marcação sob pressão. E o Flamengo brigou bastante também para roubar a bola logo no campo do Botafogo. Enfim, foi um jogo bem interessante do Flamengo. O Flamengo veio com algumas modificações. O Everton Ribeiro não jogou o Lázaro pela esquerda. O Andreas teve oportunidade. O Pedro começou como titular. E aí quando o Pedro começa de titular, eu acho que é o Léo Pereira, né, que entrou no lugar do Felipe Luiz. E com relação ao Pedro, então assim, o Pedro foi o homem mais centralizado, como é quando ele joga. O Gabigol deu um passinho um pouco mais para a direita, então a gente viu o Gabigol em muitos momentos ali fazendo tendo responsabilidade também de marcação, né, recompondo um pouquinho pelo lado direito, mas jogando mais naquela área, e aí dando liberdade para o Arrascaeta um pouco mais pelo lado esquerdo. Então jogando da esquerda para o meio campo, e ali onde o Arrascaeta consegue funcionar melhor. Então assim, foi um jogo bem interessante do Flamengo. O Botafogo fez o gol em um gol, né? Saiu o gol do Botafogo, sai em uma falha do Léo Pereira. Então o Botafogo teve muita dificuldade de criação e o Flamengo foi muito superior. Eu acho que o que chama atenção é isso. A questão técnica, a gente sabe que o Flamengo é maior do que a do Botafogo, mas a intensidade apresentada pelo Flamengo também no jogo de ontem chamou a atenção. E o Botafogo tem que se preocupar, né? Ontem a gente gravou o Sport Center e a Roberta, a nossa repórter, fez uma observação interessante, né? Que o John Textor estava no Engenhão e os torcedores estavam agradecendo por ele estar no Engenhão. Essa foi a colocação da Roberta, porque ele assistindo ao jogo, ele pode perceber que realmente o Botafogo precisa de contratações para se tornar um time mais forte, para almejar coisas melhores no Campeonato Brasileiro. Então foi um momento de observação realmente. Então a gente percebe uma euforia do torcedor, uma euforia também do investidor, mas o Botafogo precisa de um treinador, o Botafogo e também precisa de jogadores, de peças, para que o Botafogo tenha forças aí para ter um ano positivo que o torcedor tanto espera. Mas do lado do Flamengo a gente vê bastante coisa positiva também. E o mesmo entrosamento, desculpa, Brilha, rapidinho, mesmo entrosamento mostrado ontem por Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Lázaro, foi mostrado também por Fábio Luciano em nossa produção. Quando o Fábio Luciano começou a falar do John Textor, de ter sido bom a torcida, o John Textor estar presente e ver as dificuldades do Botafogo, nossa produção já mostrou o John Textor ali subindo ali na arquibancada, mostrando eufórico a camisa, olha lá, camisa do Botafogo, torcedor. Mas essa alegria, esse entrosamento faltou pro time do Botafogo, Brele. Mas no começo é essa alegria, né, Abel? O investidor novo, bem recebido, várias promessas. Daqui a pouco... Só no começo? Se a coisa não engrena, o torcedor começa a observar que o time não tem tantos reforços como pretendia e vai mal no campo,
essas cenas aí a gente não vai ver de novo, a gente vai ver o contrário, né? Torcedores protestando. Isso vale para presidente, para dirigente, conselheiro de associação normal e para dono de time. Então o Textor tem que aproveitar esse momento de lua de mel, porque daqui a pouco essa idolatria inicial começa a ser colocada à prática. Você acha que ele está demorando para agir? Não acho que está demorando, não, Abel. Isso aí também é um processo delicado, né, de conversão de um time de associação para a SAF. Então, leva tempo esse trâmite, até para o Textor ter autonomia, fazer o diagnóstico de onde realmente precisa agir. Ele já se movimentou, buscando um novo técnico, tentando reestruturar o departamento de futebol. Então, acredito que está no radar reforçar o time. Mas é preciso respeitar alguns processos e, principalmente, o principal, a chegada de um treinador para que o Botafogo possa ir ao mercado com convicção. Então, acredito que está dentro do planejado essa demora para o Botafogo se reforçar. Agora, sobre o Flamengo, para mim é um time que está em franca evolução. Por mais que tenha perdido a Supercopa para o Atlético, demonstra que o jogo vai ganhando maturidade. Os jogadores começam a entender melhor o que o Paulo Souza quer, a jogar nessa formatação de time. A gente já vê um time mais intenso, um time que é capaz de definir jogos não só pelo aspecto individual. O Arrascaeta voltou a ser o melhor em campo novamente, né? E o que não é novidade. O gol que ele faz não é só de talento. Claro que tem ali tirar da marcação, bater bem na bola, mas tem a construção coletiva. O Flamengo trocou quase 2 minutos de passe, iniciando lá de trás. 4 passes, se eu não me engano, até o gol. Até chegar no pé dele, até chegar no pé do craque para decidir. Então... A gente tem, enquanto você pode continuar envolvendo falando aí. Muita gente. A gente tem aí a sequência. Olha aí, Breler. É isso, ó. O Flamengo vai fazer a construção e com paciência, rodando a bola, passando pelo meio-campo. Então, essa é uma característica que a gente precisava ver mais nesse Flamengo, porque tem muita qualidade técnica para jogar só no intuitivo. E ao fazer isso, olha as aproximações, olha como o comportamento do Gabigol saindo da área, indo pelo lado direito, e ele fez muito bem esse papel. O Gabigol sabe jogar fora da área, o Flamengo tem de aproveitar. E com esse tipo de jogada, esse tipo de envolvimento do adversário tende a se tornar mais comum à medida que o Paulo Souza for colocando mais as suas digitais, for consolidando esse sistema e essa forma de jogar. Então, o torcedor do Flamengo quer ver isso. Bola de pé em pé, construção de jogo, não só o jogador dependendo do talento individual. E ontem essa... Pois, hein? Você viu? Pois é. Que maravilha. Envolvendo 8 jogadores diferentes. Gabigol, Felipe Luiz, o próprio Arrascaeta, Vitinho, se eu não me engano, né? São 8 nomes diferentes desde a origem. É um lance brilhante que resume muito do que o Paulo Souza quer e resume que o Flamengo está evoluindo. Então é inegável isso. Por mais que vá tropeçar no caminho, o Paulo Souza ainda vai contar com aquela realidade que você tanto citou no ano passado, Abel, de perder jogadores por contusão, por convocação. Tomara que não, né? Tomara que não. Mas acontece. No futebol brasileiro, com a maratona de jogos, é natural. Mas a gente enxerga evolução, a gente enxerga um trabalho em andamento e o começo de uma identidade de jogo do Flamengo. E, para mim, outro ponto a favor do Paulo Souza ontem, na minha visão, ter dado a abraçadeira de capitão para o Gabigol. Ali ele mostra sensibilidade. O Gabigol foi muito criticado por não ter batido o pênalti. O Paulo Souza o exime dessa responsabilidade e mostra que ele é uma liderança para o Flamengo. Mostra que o grupo confia nele. E para mim até é uma questão de tempo para o Gabigol se tornar o capitão definitivo do time. O Gabigol é uma liderança que não é só técnica. Ele tem se mostrado um jogador com mais personalidade. Claro que tem questões ainda. Tem outros candidatos fortes ali, né? Ou outras opções para virar capitão. O próprio Davi Luiz, Felipe Luiz, enfim. Mas são... O Gabigol pode ser sim, por que não? E são jogadores que não têm... A gente estava falando de carteiras cativas no Flamengo. Se tem um jogador que hoje a gente enxerga ali, esse cara vai sair pouco do time, é Gabigol e Arrascaeta. Então, o capitão precisa ser esse cara que tá ali no campo o tempo inteiro. Então, para mim, não só por uma questão técnica, até por uma questão do que o Gabigol representa, pode ser que não seja nem nessa temporada, mas acredito que muito em breve ele vai ser o capitão de forma definitiva do Flamengo. Eu fazia muitas ressalvas às encrencas em que ele se metia.
muita polêmica. Ele é muito provocado durante os jogos, né? Mas diminuiu. Eu acho que é um momento, acho que é uma questão de momento também, até porque algumas unanimidades no Flamengo ali de capitão, no caso do goleiro, por exemplo, já não pode contar, né? O Diego sequer hoje é titular, então já é um a menos. O Diego Ribas, tem até hashtag de torcida aí que não tem o que fazer, ficar botando o hashtag demite o Diego. No dia que ele joga, no dia que ele não joga, tá valendo sempre, né? O Diego também hoje não é um nome. Então, eu já tive mais ressalvas em relação a isso. Hoje a braçadeira no braço do Gabigol não me incomoda, não. Agora, esse volume de jogo é tão grande que a gente está aqui cobrando mais efetividade num clássico, que o Flamengo fez 3. Fez 3! E ganhou de diferença de 2 gols. 2 bolas na trave. Então, é por isso que a gente está cobrando efetividade, porque teve volume de jogo. Isso é claro, a olhos vistos. Hoje o time evolui como time de uma maneira que, por exemplo, não evoluía na mão do Renato. Na mão do Renato chegou a golear, mas era aquela coisa montanha-russa, ciclotímica, né? Sei lá o que vai acontecer lá atrás, sei lá como esse time vai se comportar em algumas partidas em que goleou, outras foi goleado tentando golear, um jogo clássico contra o Internacional. Então, o Paulo está conseguindo o tal do equilíbrio, como diria o Tite, né? Equilíbrio. Está chegando lá. E o capita Fábio Luciano, o que você acha do Gabigol como capitão? Esse aí tem autoridade para falar, hein? Claro. Você daria a sua braçadeira para Gabigol? Abel, eu acho que ontem, essa faixa no braço do Gabigol ontem tem muito a ver com o que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro. Eu acho que aí tem uma relação de você colocar uma pedra no assunto e mostrar o quanto o Gabigol é importante para o Flamengo e para esse elenco também. E o Paulo Souza falou sobre isso, né? Então, assim, ele entende o que aconteceu, ele fala que resolveu isso internamente, que ele não ia expor muito o que foi discutido com relação àquele episódio da penalidade, mas que a vida segue, né? Então, assim, foi uma forma de colocar uma pedra. Então, você entende que aconteceu um erro de decisão naquele momento, mas que o Gabigol é muito importante para o Flamengo, e eu concordo plenamente com o Breler. Ele é um líder técnico, e aí tem uma importância, né? A gente vê capitães que têm essa liderança técnica, que não falam muito, que não se posicionam muito, mas que dentro de campo acabam resolvendo as situações. E tem os capitães de liderança de grupo, né? Um cara que tem autonomia de grupo, e o Gabigol também tem isso. O Gabigol é um cara que, na questão técnica, ele tem um diferencial, e a gente percebe que ele tem uma autonomia também, uma liderança perante os jogadores, né, em algumas decisões que são tomadas. Então ele pode sim ser um capitão com mais frequência. Ele vai, né, eu também acredito que o Davi Luiz tem poder para isso, enfim, outros nomes que foram colocados não tem a titularidade garantida. Eu acho que o Davi tem um pouco mais, a gente vai ver muito o Davi Luiz em campo, principalmente nos momentos que ele estiver em condições. Mas eu acho que a gente pode ver sim o Gabigol com a braçadeira de capitão com mais frequência. No jogo de ontem, em específico, eu acho que foi muito reflexo do que aconteceu no jogo do Atlético Mineiro. Então, assim, a gente coloca uma pedra no assunto, o Gabigol vem como capitão, então a gente, né, deposita ainda mais responsabilidade em cima dele, e ele é um cara capaz, né, de assumir tudo isso. Fez mais um gol ontem, foi importante na vitória do Flamengo, e eu acho que passou muito isso no vestiário. O Paulo deixou essa impressão. E com relação só queria falar um pouquinho rapidinho da movimentação do Flamengo, claro. Abel. O Paulo, em alguns momentos, ele tentou manter o time um pouco mais posicionado, né? Então, os jogadores em determinadas posições, não é um ataque posicional, mas são jogadores cumprindo algumas obrigações. Mas o Flamengo, ele não funciona dessa forma, né? Então, eu acho que isso o Paulo Souza vai aprender no Flamengo. Quanto mais liberdade ele der para os jogadores, quando o Flamengo tem a bola nos pés, o Flamengo vai se tornar cada vez mais forte. Então é um cara que tem arrumado o sistema defensivo, meio campo. É lógico, quando o Flamengo perde a posse de bola, esses jogadores têm que ter uma recomposição defensiva, mas ele vai entender que quanto mais esses jogadores se mexerem, mais o Flamengo se torna perigoso e mais o Flamengo incomoda os seus adversários. Então, no lance do gol do Arrascaeta, você percebe que os jogadores estão em movimentação a todo tempo, né?